Fala galera, muito bem-vindo ao meu canal, Carlos Monteiro aqui. Se você ainda não está inscrito no meu canal, então toca o sininho aí no YouTube, aperta o like. Se não gostar também, coloca o dedo para baixo, mas muito obrigado por me seguir e por assistir mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre a busca por aprovação externa. E sempre que eu faço um conteúdo, eu busco correlacionar isso com a minha vida. Eu acredito que a minha vida é, é a história, eu sou o nicho, né? E é isso que eu conto para as pessoas. Eu conto os meus aprendizados e como é que eu resolvi grande parte dos meus desafios na minha vida e o que eu venho fazendo para resolver, se eu não tenho algo que foi resolvido. Então, a busca por aprovação, contando um pouquinho da minha história, é, eu acho que hoje eu estou com 37 anos, moro fora do Brasil há 10 anos que eu já estou fora do Brasil. E essa jornada, morar fora do Brasil, ela me ensinou muitas coisas. Eu vou contar primeiro um pouquinho do que eu aprendi nessa jornada fora do Brasil, para a gente voltar, para eu voltar para a minha temática principal, que é a de busca por aprovação. Eu venho de uma família que, cara, eu sempre tive tudo. É um cara muito de sorte. Os meus pais, quando a gente era criança, eles sempre deram de tudo, do bom, do melhor, apesar de eu acho que eles não terem, muitas vezes, as melhores condições financeiras. Eles colocavam eu e o meu irmão sempre é, nas melhores oportunidades que eles podiam ver para a gente, né? Então eles, cara, escola particular, inglês, tudo que você possa imaginar, aula de música, aula de teatro, joguei futebol, viajei o mundo jogando futebol, isso jogar tênis. Nessa jornada jogando tênis, eu. Pô, tem uma galera aqui me chamando, desculpa aí. Jogando tênis, também viajei o Brasil, né? Fiz um monte de coisa. Então, um cara de sorte, um cara que não passa pelo que a realidade do Brasil passa, né? Digamos, de uma forma ali financeira, de uma forma de ter facilidades na vida. Agora, não é porque eu tive essas facilidades na vida que eu não me sentia, eu não tinha baixa autoestima, que eu não tinha dificuldade de me comunicar, que eu não tinha várias questões, né? Pois bem, eu em um dado momento na minha vida eu vou lá e vou trabalhar com meu pai. A gente tem personalidades muito diferentes, eu, meu pai, meu irmão, né? E eu decido não ficar na empresa da família. Fiz um vídeo no Insta, se vocês quiserem assistam lá, tá lá no Insta o porquê, o motivo pelo qual eu não fiquei na empresa da família, mas de forma resumida eu não me sentia desafiado. Eu achava que ali na empresa da família, as pessoas, os colaboradores, pô, eu sou amigo de vários ali, eu não me sentia desafiado, era muito fácil, o Carlinhos aqui, Carlinhos ali, não sei o que lá. Em um dado momento, eu falei, cara, eu preciso ir buscar o meu caminho, preciso aprender. Então eu consigo um estágio no consulado da Dinamarca e vou lá, começo a minha jornada profissional. Falando de aprovação, falando das minhas inseguranças. Então, por muitos anos, eu fui um cara muito inseguro. Inseguro para apresentar trabalhos na escola, para apresentar trabalho. Esse é um comportamento que ele perdurou, né? Ele foi por muito tempo um comportamento ali que, que, que me acompanhou por muitos anos. E assim, eu tentava usar de subterfúgios ali, sempre para não estar em evidência. Então, eu queria fazer algumas partes do trabalho, fazer a apresentação, mas fazer a apresentação, digo, nos PowerPoints que a gente usava na época, fazer, escrever, mas eu sempre evitei muito a questão de falar, né? Nossa, quando eu tinha que falar para a classe, me sentia mal, tinha ansiedade, era um negócio bem desafiador para mim. Então, em um dado momento, eu vim para a Dinamarca. E assim, a gente vem com todas essas questões quando a gente muda de país. Você só muda de país, mas você, pelo menos na minha experiência, você segue inseguro, você segue com diversas coisas. Na Dinamarca, como eu já falei várias vezes, vocês podem saber um pouco mais sobre a minha história lá no Insta. Eu
comecei uma empresa. E, cara, começar uma empresa foi por acidente. Eu comecei através de um blog. Eu aprendi e venho aprendendo muitas coisas. E uma das coisas principais é o seguinte: se você não vende, você tá fudido, você tá ferrado. A sua empresa não, né? A venda é o oxigênio da tua empresa. E eu tive que me destravar, né? Eu tive que começar a ligar para pessoas, eu tive que começar a me expor. Então, aquele negócio que eu sentia, que eu achava que, putz, talvez se eu mudar de país, será que eu vou sentir? Não, tudo tá ali, né? E, cara, você vai, no meu caso, eu tive que ir desenvolvendo isso à força, uma confiança, né? Essa jornada, esse trajeto que vieram acontecendo nesses 10 anos, ele me fez me autodesenvolver muito, porque aqui na Dinamarca eu não tinha pai, não tinha mãe, tinha só minha ex-mulher e minhas filhas. Então, esse cenário de olhar uma casa ali, onde eu tinha que prover na minha casa, era um cenário eu diria, de pressão, né? Uma pressão. Eu tive, sim, assim, a gente tivemos a ajuda dos meus sogros no começo, no início, onde moramos aqui por 8 meses. Um dia eu vou falar até um problema de impostos, com os impostos que eu tive aqui na Dinamarca. Essa é uma história boa, que eu ainda pago por isso. Mas muitas inseguranças que me acompanharam, tá? E aí, como é que isso foi melhorando, essa necessidade de autoaprovação? Cara, essa necessidade de autoaprovação, eu diria que ela mudou a partir do momento que em 2019, resolvi, teve uma ruptura, eu divorciamos, teve uma ruptura muito grande na minha vida, e nessa ruptura, que foi muito forte, cara, eu comecei a buscar ajuda, eu fui buscar terapia, fui buscar meditação, fui buscar ferramentas para que eu pudesse lidar com aquele turbilhão de coisas que vinham acontecendo. E nesse período de 2029 até 2023, foi um período, e é um período onde eu passei muito sozinho, né? Hoje, hoje de uma forma muito mais tranquila, mas o começo foi muito duro. E esse estar sozinho, sobretudo um estar sozinho em outro país, eu acho que foi de uma riqueza muito grande, porque me fez ter que olhar para mim, ter que ser mais introspectivo com relação à minha vida, e me fez olhar para o meu lado muito feio, né? Para os meus medos, para as minhas inseguranças, para as minhas feiuras, para as coisas que eu não admiro, para os lados que eu acho que não são tão legais, e começar a olhar com mais carinho para isso, de uma forma introspectiva, de uma forma mais reflexiva, e encarar essas coisas. Então, eu diria que a terapia ela foi uma peça fundamental, e ela é uma peça fundamental para eu lidar e enfrentar os meus demônios, né? Eu acho que, assim, muito da nossa necessidade de aprovação, e a necessidade de aprovação, pelo que eu leio, né, de acordo com psicólogos, ela existe historicamente, porque as pessoas precisam se enquadrar em alguns grupos ou tribos, né? Então vem também com uma necessidade de sobrevivência, antigamente. E aí quando a história vai passando e a sociedade vai evoluindo, muito da necessidade de aprovação vem de baixa autoestima, de uma relação ali com os pais que não foi tão legal, ou que ficou algo marcado para a pessoa, né? Algo ficou marcado e aquilo você vai carregando na tua vida, isso te gera também complexo de inferioridade. Eu estou falando de coisas que eu sentia, né? E assim, em 2000 novamente, com o divórcio e com todo esse processo, eu comecei uma nova empresa que se chama Evolve. E a Evolve, cara, Evolve vem de evolução, né? Vem de evoluir. Eu criei essa empresa com o objetivo de transformar
a forma como eu vejo que marketing e vendas acontecem no mundo de B2B, ali para o e-commerce, mas isso acontece de forma generalizada, na minha opinião, que é a forma que as pessoas não querem investir em criar relacionamento. No mundo de B2B não existe esse negócio. Então eu tive que, primeiro, ter coragem de desenvolver, de compartilhar, primeiro de entender qual que é a minha perspectiva no mundo, o que eu quero falar, e ter a coragem de compartilhar isso com o mundo, né? Então isso requis muito trabalho, mas conforme eu fui fazendo terapia, fazendo minha meditação, fazendo minhas reflexões, saindo para caminhar, né? Essas coisas foram meio que ficando mais naturais para mim, né? E o fato também de em 2019, 2020, bem no começo da pandemia, eu ter começado a usar o Insta de uma forma muito intensa, porque eu comecei também uns trabalhos de mentoria que fala sobre comunicação, LinkedIn, posicionamento, e eu precisei usar essa ferramenta. Eu não estou usando o telefone, mas o telefone de modo a me comunicar, de modo a expressar as minhas ideias. E isso foi e vem me gerando cada vez mais confiança. Então, eu diria que assim, todos, acho que todo mundo, eu vou falar, eu acho que todo mundo tem algum tipo de insegurança, né? Tem, é bem provável que tem. Acho que é quase impossível ter alguém que não é inseguro em alguma área da vida. Mas o que eu diria é que é muito possível fazer, trabalhar, é, é, trabalhar, nos trabalhar internamente para que a gente não precise, ou precise cada vez menos, sentir que a gente tem uma aprovação externa, né? E eu estou fazendo esse vídeo porque eu estava conversando com a minha mulher, com a minha namorada, e alguém falou para ela, pô, ninguém reconhece o meu trabalho. E, cara, não vão reconhecer o seu trabalho. Acho que talvez numa próxima encarnação, né, alguém vai falar, com um mundo mais evoluído, vão falar que seu trabalho é ótimo. Mas, no geral, é bem improvável que as pessoas reconheçam o seu trabalho. E daí vem um aprendizado muito grande meu, né, de, bom, primeiro ter métodos, ter processos para que eu possa acompanhar a evolução de quem trabalha comigo, mas também para mostrar para essas pessoas que, olha, você está saindo do ponto A, você está indo por um ponto B, você está vendo como você era no começo, você está vendo as coisas que vêm acontecendo na sua vida e você está vendo o que você está conseguindo, porque numa jornada, se você parar para pensar, a gente está caminhando, né? A gente está caminhando e coisas vão acontecendo. E quando a gente chega do outro lado, parece que, pensa aí que se você já emagreceu 30 quilos, 40 quilos, é um processo diário, todo dia, né? Pouquinho a pouquinho, mas quando você vê, você tem um resultado fantástico, né? Ao longo de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Mas é muito importante que você reconheça, que você olhe as suas conquistas pequenas, que seja fazer uma prospecção diária, que seja, cara, que você não tomou a sua cerveja, ou que você leu 3 páginas de um livro, mas que isso você consiga reconhecer, né? E você entender que dentro do que você se propôs, do seu processo, isso vai, ao longo do tempo, te gerar resultado. E eu acredito que a partir do momento que a gente consegue começar a olhar para os nossos pequenos resultados, para as nossas, né, a partir do que a gente se propôs, e a gente começa a ter uma forma de medir os nossos pequenos resultados, a gente vai ganhando confiança. A gente vai entendendo que, poxa, tá dando certo. E quando começa a dar certo, eu não acho que é só isso, né? Eu acho que é um trabalho diverso, mas eu acho que isso ajuda muito para que nós dependamos menos ou quase nada de uma aprovação externa. Bom, esse é meu vídeo de hoje. Eu não sei se você tem algum desafio aí com aprovação, se você acha que seu chefe tem que te aprovar ou você fica decepcionado, mas o que eu tenho para te dizer é isso. Não espere a aprovação do outro, espere a aprovação sua, porque se você não se aprovar, é bem difícil que
outras pessoas vão aprovar o que você faz. Meu nome é Carlos Monteiro. Se você gostou desse vídeo, dá um thumbs up aí. Se você não gostou também, deixa o seu comentário. Agradeço muito. Se você quer conhecer mais sobre o meu trabalho, carlosmonteiro.com, você pode ir lá, carlosmonteiro.com. Eu ofereço mentorias aí para te ajudar com o seu posicionamento de carreira, para te ajudar com o seu LinkedIn, para te ajudar a atingir resultados excepcionais, né? Então, você pode ir no meu site, ou também lá no meu Insta, que é _Carlos Monteiro, e lá você vai ver as dicas que eu dou sobre LinkedIn, sobre construção de relacionamento. E é isso aí, galera. A última coisa que eu quero dizer é que na vida a gente tem que construir relacionamentos, então não faça um networking. Grande abraço e te vejo na próxima.